Viu? Podemos começar, viu, Zibera? Tá bom. Bom dia a todos. Vamos, então, agradecendo essa oportunidade bendita que se faz nesta manhã tranquila e serena, em que temos tudo para recompor as nossas energias. Vamos aproveitar essa palestra abençoada que nos é colocada, a fim de mais assimilarmos os nossos conhecimentos. Pedimos ao Pai Criador a bênção divina a todos nós, abençoando o nosso palestrante dessa manhã e nos abençoando para que possamos realmente ter um entendimento divino. E assim, amados que estamos junto a esses amparadores espirituais que conosco compartilham, podemos chegar a Jesus dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Jesus, envolva-nos em tua luz. Graças te rendemos. Eduardo, todo seu. Obrigado, Zibera. Vocês estão vendo minha tela aí? Mara, adorei. Segurar o planeta, o globo, olha que máximo. Que bom. Bonitinha essa imagem, né? Gostei. Bom dia a todos. É muito bom estar aqui novamente com mais um tema da palestra, com mais um tema da doutrina. Como nós veremos, a doutrina, mais uma vez, tem muito a nos oferecer a título de revelações com aquilo que se passa conosco. É um tema muito pertinente a esses tempos atuais que nós estamos atravessando e também muito pertinente àquilo que está por vir. Sem dúvida nenhuma, nós aprenderemos bastante com o que está na doutrina, né? Hoje eu trago muito conteúdo da Gênese, de obras póstumas, da Revista Espírita, do Livro dos Espíritos. Vocês perceberão que a doutrina, mais uma vez, vai nos surpreender, porque ela nos traz explicações muito atuais, né? Diz como enfrentarmos problemas que estamos atravessando atualmente, tá ok? Então, para começar, eu gostaria de estar colocando uma frase da Revista Espírita de outubro de 1866, que é a seguinte: os tempos marcados por Deus são chegados, nos quais grandes acontecimentos vão realizar-se para a regeneração da humanidade. Todos nós temos visto, de um tempo para cá, muitos artigos, muitos textos, muitos vídeos, palestras, nos falando um pouco sobre a transição planetária, sobre a geração nova, que os tempos são chegados, né? Os flagelos destruidores, as mortes coletivas. Muito nós temos visto disso tudo, que nada mais são do que temas correlatos com o progresso da humanidade. Todos nós sabemos que estamos num processo de transição, não é mesmo? Nós estamos passando de um mundo de prova e expiações para um mundo de regeneração. Um processo que já vem acontecendo há algum tempo, de forma vagarosa, de forma muito gradativa. E que agora fica ainda mais evidente, ganha
esses contornos mais fortes trazidos pela pandemia que estamos enfrentando. Com essa pandemia, nós acabamos percebendo que nós temos uma humanidade em crise, muito mais do que imaginávamos, seja no campo das relações sociais, humanas, econômicas, políticas, seja também no campo moral, onde nós assistimos uma falência de valores ético-morais, a degradação moral, o aplauso da mediocridade, ou seja, onde nós acabamos percebendo que nós estamos ainda em condição de muito se aprender em questão de moral. Sem dúvida nenhuma, é a maior prova que a humanidade terrena já se submeteu em todos esses tempos. Mas, por detrás dessa superfície de caos, nós podemos estar certos que existe uma ordem mais profunda. Com a doutrina, nós aprendemos que nós não estamos marchando às cegas, né? Que nós sabemos muito bem de onde nós vimos, para onde nós vamos e por que estamos aqui nesses enfrentamentos. Com a doutrina, nós aprendemos também a razão de ser desses fenômenos, né, que estamos atravessando, que até então eram incompreendidos, apresentando-os, inclusive, como uma forma de progredirmos, uma oportunidade de progresso. Aprendemos com a doutrina, né? E temos a convicção de que Jesus está no leme desta nossa embarcação chamada humanidade, em meio a essa tempestade que estamos atravessando. Diante dessas noções gerais que a doutrina nos apresenta e que nós já estamos convencidos, nós podemos ir além, né? Ver o que mais ela tem a nos oferecer, que é a nossa proposta de hoje. Por favor, fique à vontade em entrar quando achar que deve, tá, pessoal? É participativa a palestra. Bom, primeiro vamos ver o que nós podemos falar sobre o progresso da humanidade, né? O que significa o progresso da humanidade? O que nós temos a falar a respeito disso? Primeiro, uma citação da Gênese, que coloca o progresso dos elementos e dos espíritos do globo. O que a Gênese não coloca? O nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. E podemos acrescentar ainda outra citação da Gênese. Por sua inteligência, os homens chegaram a resultados jamais atingidos em relação às ciências, às artes e ao bem-estar material. Resta-lhes ainda uma imensidão a realizar, é fazer reinar entre si a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o seu bem-estar moral. Então, o primeiro apontamento que temos a fazer é que, quando nós falamos de progresso da humanidade, nós estamos falando do progresso do globo como um todo, seja nos seus elementos, né? Seja aquilo que diz respeito aos elementos físicos do nosso planeta, inclusive, seja em relação aos espíritos que aqui estão encarnados ou por encarnar. Então, quando nós falamos em progresso da humanidade, nós estamos falando de progresso de todos esses elementos. São progressos que andam juntos, né? Que andam paralelamente. Um puxa necessariamente ao outro de maneira que o globo progride. E aí nós temos outra informação importante. Olha só. 2 são os impulsos que contribuem para a marcha desse progresso. Nós temos 2 tipos de impulso, tá? Também está na Gênese. A marcha progressiva da humanidade se opera de 2 maneiras.
uma gradual, lenta, insensível, que se traduz por sucessivas melhoras nos costumes, nas leis e nos usos. A outra, por um movimento relativamente brusco, rápido, que lhe faz transpor, em alguns anos, o espaço que teria levado séculos a percorrer. Então, para que o progresso aconteça no nosso globo, nós temos dois tipos de impulsionamentos. Nós temos aquele que é o comum, que é a marcha progressiva da humanidade, né, que se opera aos poucos com o nosso aprendizado de cada dia, e nós temos também um outro, que é um intensivão, né, onde nós somos estimulados a progredirmos mais rapidamente diante das circunstâncias, né, onde nós conseguimos transpor em alguns anos, né, o que levaríamos séculos por conquistar. Então, são esses dois tipos de impulsos que nós temos para que o progresso aconteça na humanidade. E também citando agora o Livro dos Espíritos, né? A questão 784, nós temos em razão desse tema o seguinte, que as calamidades geram, sim, crises, defeitos negativos, mas não apenas isso, né? As calamidades também sinalizam novos tempos. Olha o que fala aí. É de notar-se que todas as grandes calamidades que dizimam as populações são sempre seguidas de uma era de progresso de ordem física, intelectual, moral e, por conseguinte, no estado social das nações que as experimentam. É que elas têm, por fim, operar uma remodelação na população espiritual, que é a população normal e ativa do globo. Pelo Livro dos Espíritos aprendemos, é necessário que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Na verdade, a primeira citação é Gênesis e a segunda é Livro dos Espíritos. Então, quando nós falamos desse segundo impulso que nos traz uma oportunidade grandiosa de aprendizado em poucos anos, naquilo que nós levaríamos séculos por aprender, nós estamos falando das calamidades que nos ocorrem em nosso planeta enquanto encarnados, né? Essas calamidades visam essa remodelação da população espiritual. Olha que interessante isso, né? Ela visa transformar aquilo que até vem andando, mas vem um banho-maria muito grande, né? Então, ele estimula a sairmos dessa zona de conforto e enfrentarmos as adversidades que são próprias dessas calamidades em prol do nosso conhecimento, em prol da nossa evolução. E o interessante é que o Livro dos Espíritos coloca aqui, né, que até mesmo quando tudo parece em desordem, até mesmo quando parece que o mal vem a prevalecer, né, existe nisso a possibilidade do ganho do bem, a possibilidade da reforma. Até quando o mal chega ao excesso, ele tem algo de bom a nos dar, que é esse desejo de reversão, de revertermos aquilo que nós temos até então para algo melhor. Certo? E nós também podemos trazer agora uma citação da Revista Espírita, um indicativo para onde nós caminhamos, né, com esses enfrentamentos todos, se bem enfrentados. E aí nós temos o seguinte: quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, esse Deus soberanamente justo e bom nada pode querer de injusto, que o mal vem dos homens e não dele, olhar-se-ão como filhos de um mesmo pai e dar-se-ão as mãos. A geração que desaparece levará consigo seus preconceitos e seus erros.
A geração que surge fortalecida numa fonte mais depurada, imbuída de ideias mais sãs, imprimirá ao mundo o movimento ascensional no sentido do progresso moral que deve marcar a nova fase da humanidade. Ou seja, né, nós estaremos deixando para trás um mundo velho. Né? Nós estaremos superando o mundo que nós vivemos até os dias de hoje para o ganho de um novo mundo. Da mesma forma que nós deixamos para trás o mundo da Idade Média, né, com todos os seus costumes ali bárbaros, todas as suas crenças supersticiosas, da mesma forma que nós deixamos para trás aquele mundo para ganharmos o mundo de hoje, nós deixaremos para trás esse mundo de hoje com todas as suas viciações para o ganho de um novo mundo. Né? Como está aí, é um mundo mais depurado, com ideias mais sãs, aonde nós teremos o progresso moral como sua maior marca. Tá? Então, o progresso da humanidade a que estamos destinados é esse. Isso já está em movimento, isso já está acontecendo. E nós, como nós estamos vendo, temos papel fundamental para que isso aconteça de fato. E aí nós entramos nesse tema, sinais precursores, né? Que é um tema que está ali dentro da Gênese, que muitas vezes passa desapercebido por nós. Na verdade, muito pouco material eu encontrei de estudo desse tema mais aprofundado. É um tema que antecede o capítulo que fala da nova geração, dos novos tempos, né? E que ele indica todos os sinais que nós já recebemos e que estamos recebendo, que nos mostram todo esse novo impulso da humanidade. Né? São sinais precursores que já foram dados por Jesus, pela espiritualidade e por tudo que está acontecendo. Pelos próprios fatos em si, nós já temos esses sinais para nos pautarmos. Então, nós temos na Gênese uma pequena frase, é onde nós vamos procurar entendê-la em toda a sua profundidade. Tá? Uma frase que nos diz muito sobre esse tema. Então, a primeira é essa em destaque em azul que eu coloquei para vocês. Olha só. Há, primeiramente, a predição das calamidades de todo gênero que assolarão e dizimarão a humanidade. E das calamidades decorrentes da luta suprema entre o bem e o mal, entre a fé e a incredulidade, entre as ideias progressistas e ideias retrógradas. Então, o que a espiritualidade coloca, que a primeira coisa que está por vir são essas calamidades, né, que, como nós vimos, tem o seu lado positivo, pois impulsionam a humanidade para o seu progresso. Nós temos essa calamidade, a calamidade propriamente dita, né, de todo gênero que assolarão e dizimarão a humanidade, como nós veremos, mas nós temos mais uma calamidade que não é de ordem pública, uma ordem mais pessoal, que são as decorrentes da luta suprema entre o bem e o mal, entre a fé e a incredulidade, entre as ideias progressistas e ideias retrógradas. Então, além dessa calamidade propriamente dita, que é essa que afeta a todos nós diretamente falando, nós temos também essas calamidades pessoais, essas infelicidades pessoais, esses infortúnios pessoais, que também são vistos como calamidades, como nós veremos aqui. Transposto isso, nós temos, em segundo lugar, a da difusão por toda a terra do evangelho restaurado na sua pureza primitiva.
Depois, a do reinado do bem, que será o da paz e da fraternidade universais, a derivar do código de moral evangélica posto em prática por todos os povos. Será verdadeiramente o reino de Jesus, pois que ele presidirá a sua implantação, passando os homens a viver sob a égide da sua lei. Será o reinado da felicidade. Então, primeiro nós temos que passar por essas situações mais complicadas, mais difíceis para nós, para que, com isso, nós consigamos alcançar, em segundo lugar, algo mais, que é esse reinado de felicidade que Jesus nos diz em muitas situações, né? O reino de Deus, e que a espiritualidade aqui ressalta. Agora, nós vamos ver primeiro essa primeira parte e depois nós vamos ver a segunda parte, tá? Então, nós vamos estudar essa pequena frase aqui da Gênesis. Então, ele fala ali. Há primeiramente a predição das calamidades de todo gênero que assolarão e dizimarão a humanidade. Não é que está ali? Vamos ver o significado disso. Né? Primeiro, o que Jesus falou sobre isso? Olha só o que Jesus falou, também nos dando a presciência de tudo isso. Também ouvireis falar de guerra e de rumores de guerra. Tratai de não vos perturbardes, porquanto é preciso que essas coisas se deem, mas ainda não será o fim, pois ver-se-á o povo levantar-se contra o povo e o reino contra o reino, e haverá pestes, fomes e tremores de terra em diversos lugares. Todas essas coisas serão apenas o começo das dores. Então, Jesus ali, em Mateus, capítulo 24, 6 a 8, já nos falava desses acontecimentos calamitosos que a humanidade enfrentaria. É isso? Esses de ordem mais patente, que afeta todos nós, como guerras, como fomes, como tremores, como as pestes, né? Como a própria pandemia que estamos atravessando agora. Então, o próprio Jesus já tinha nos falado disso lá atrás, né? Que isso iria, sim, acontecer, mas que não era para nós, para que nós ficássemos perturbados com essa situação, para que confiássemos que isso era necessário para a nova ordem das coisas, tá? Aí, ainda dentro dessa primeira parte que nós estamos falando de calamidades, nós temos na Gênesis o seguinte: quando isolado e individual, o melhoramento passa desapercebido e nenhuma influência ostensiva alcança sobre o mundo. Né? Ostensiva não acontece. Muito outro é o efeito quando a melhora se produz simultaneamente sobre grandes massas, porque então, conforme as proporções que assuma numa geração, pode modificar profundamente as ideias de um povo, de uma raça. Olha só o que a espiritualidade nos explica aí, né? Então, a razão de ser, de enfrentarmos essas situações que Jesus já tinha dito que nós iríamos atravessar, inclusive uma doença como essa que nós estamos enfrentando agora. Isso serve para o melhoramento em massa. Isso serve para que nós tenhamos um impulso real e eficaz para toda a humanidade ao mesmo tempo. E não mais isoladamente, aquela coisa muito gradativa. Não. É uma oportunidade de melhoria íntima de toda a humanidade concentrada. Né? Então, é assim que nós devemos ver a situação que nós estamos atravessando. Aí nós temos mais. Agora, Livro dos Espíritos, questão 737. Kardec pergunta, com que fim fere Deus a humanidade por meio dos flagelos destruidores?
né? A pandemia é um flagelo destruidor. Por que fim Deus fere a humanidade? Kardec pergunta. E a espiritualidade responde: para fazê-la progredir mais depressa. Essas subversões são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem das coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Tá? Então, vem nessa mesma linha de raciocínio. E nós temos mais, também no Livro dos Espíritos. Kardec não se dá por satisfeito e faz uma segunda pergunta em cima disso. Para conseguir melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Por que tinha que ser assim, tão doloroso? E a espiritualidade responde: pode, e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que lhe pegar o faça fone para ficar te atrapalhando. a sua fraqueza, tá? Então, olha só que interessante. Olha que forte que ele coloca, inclusive, né? Que os espíritos codificadores colocam. Primeira coisa, e Deus, né, emprega sim meios de progresso para a humanidade, como nós já vimos, né, que são esses meios feitos por nós isoladamente. Mas como nós não aproveitamos, como nós muitas vezes paramos numa zona de conforto, nós precisamos desse impulso a mais. É quando então nós enfrentamos os flagelos. Como ele coloca aí, ó, necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que lhe faça sentir a sua fraqueza. Não é o que está acontecendo agora com toda a humanidade? Mesmo as nações mais poderosas não se viram, de repente, né, sem uma forma eficaz de enfrentar essa adversidade, se viram impotentes, se viram frágeis. Tudo isso, por quê? Porque o orgulho nos movia. Porque o orgulho estava em todas as nações. O homem achando que poderia muito bem conduzir as suas existências da forma que vinha conduzindo e que nada mais severo lhe aconteceria. Afinal de contas, ele tinha o domínio de todas as coisas. Então, nós precisamos desse baque para cairmos na realidade, para descermos do nosso pedestalzinho, né? Para vermos que nada sabemos ainda quando nós falamos de nossas próprias existências. E aí nós complementamos. Os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar a sua paciência e resignação ante a vontade de Deus e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de ordem, sentimentos de abnegação, de desinteresse, de amor ao próximo, se o não domina o egoísmo. Não é o que nós estamos vendo também, né? Essa ocasião não está permitindo à humanidade exercitar a sua inteligência? Olha o que nós estamos buscando para contornar as dificuldades criadas pela pandemia, seja no campo tecnológico, seja no campo científico, seja no campo social. Olha o que nós estamos buscando realizar para contornar algo que essa pandemia veio a nos restringir. Não é isso? E mais, não está também nos ensinando a termos um pouco mais de paciência? Não é o que nós estamos mais exercitando atualmente? Então, nós, com essa pandemia, estamos sendo colocados numa situação de prova.
A humanidade está em prova, para vermos se saberemos reagir adequadamente, para ver se nós não cairemos nas armadilhas do nosso próprio orgulho, do nosso próprio egoísmo, da nossa própria individualidade, para ver se nós pensaremos em nosso semelhante, se nós pensaremos no coletivo, em vez de pensarmos apenas em nós mesmos. É essa lição que a pandemia está nos trazendo. E que muitas vezes fracassamos, muitas vezes acertamos. Né? É essa a prova que nós estamos sendo submetidos. Tá? Então, nós vimos a primeira parte daquela frasezinha lá atrás da Gênese, né? Que falou das calamidades de todo gênero que nos assolarão e dizimarão a humanidade. Mas nós temos, quando falamos em calamidades, uma segunda figura, né? Que essas que estão mais no campo pessoal, que também são calamidades, né? Que são calamidades decorrentes da luta suprema entre o bem e o mal, entre a fé e a incredulidade, entre as ideias progressistas e as ideias retrógradas. Então, também é uma calamidade que nós estamos assistindo nesse momento, a que nós estamos sendo submetidos nesse momento. E aí, mais uma vez, Jesus também já nos avisara lá atrás, né? Também já nos deu essa presciência. Jesus nos falou: então o irmão entregará o irmão para ser morto. Os filhos se levantarão contra seus pais e suas mães e os farão morrer. Sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E Jesus ainda fala mais uma coisinha. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas que se seduzirão a muitas pessoas. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, Jesus, mais uma vez, já nos dava de antemão a situação que nós vivenciaríamos agora no nosso campo íntimo, de forma calamitosa, né? Que é o que nós estamos, nesse momento, enfrentando. A calamidade de ordem pública nos fez cair numa calamidade pessoal, aonde nós acabamos vendo a falência de valores morais, de valores éticos. Não é isso que acontece? Não é isso que nós estamos vendo? As pessoas se perdendo em ódio, em preconceito, em falta de respeito um com o outro. Não é isso que nós estamos assistindo nesse momento? Então Jesus já tinha nos dito lá atrás. Ódio esse que muitas vezes estão acontecendo dentro dos próprios lares. Né? Passagem anterior de Jesus, ele falava que aconteceria entre os pais, entre os filhos, entre as mães. Ou seja, dentro das próprias famílias, nós estamos deixando que essas situações tomem conta de nós, e nós estamos, assim, falindo em nossas buscas pelos valores morais. Então, Jesus, ali atrás, já tinha nos dito que tudo isso aconteceria. E mais, nos disse que muitos seriam os falsos profetas que surgiriam, aqueles que invocam o nome de Deus para dizer aos povos o que precisa ser feito, dominando-os, não deixando agir conforme a sua própria consciência. Então, todos esses fatores já foram preditos por Jesus.
E em cima dessas passagens de Jesus, a espiritualidade vem a falar um pouco mais. Quando chegar o momento, os homens serão advertidos por meio de sinais precursores, né? Será que já chegou esse momento? Será que a gente já está percebendo esses sinais? Esses indícios, esses sinais, porém, não estarão nem no sol, nem nas estrelas, né? Ou seja, nessas calamidades que afetam todos nós, tão somente. Mostrar-se-ão no estado social, olha só, mostrar-se-ão no estado social e nos fenômenos mais de ordem moral do que físicos, e que, em parte, se podem deduzir das suas alusões. E complementa, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Então, o que está nos afetando diretamente não é só a pandemia em si nesse momento. O que está nos afetando diretamente é como nós estamos reagindo a essa pandemia, como nós estamos nos comportando em relação a isso. Ela nos traz essa provocação para que venhamos a testar a nossa moralidade. Como nós lidamos com o nosso próximo, como nós lidamos com nós mesmos, tudo isso está sendo testado nesse momento. E mais, né? Olha como ele coloca aí. É da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos, e não dos cataclismos, das catástrofes em si. É o que nós assistimos também. Essa nova era da humanidade, em que a tecnologia nos permitiu o acesso a informações, a troca de informações, está nos permitindo também a troca de ideias, muitas vezes de uma forma desrespeitosa, maledicente, preconceituosa. Não é isso? Nós não estamos sabendo fazer bom uso disso. Nós estamos falhando muito nisso. E aí, né, que nós estamos, mais do que nunca, nos colocando como verdadeiramente somos. Nossas máscaras estão caindo. Se até então nós conseguíamos manter as nossas máscaras para o nosso convívio social, a partir desse momento, muito disso já está caindo, porque nós estamos mostrando como realmente somos. E nós, dessa forma, estamos sendo observados como estamos reagindo a essas provas. Os males mais numerosos são os que os homens criam pelos seus vícios, os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua cupidez, de excessos em tudo. Aí a causa das guerras e das calamidades que estas acarretam, das dissensões, das injustiças, da opressão do fraco pelo forte, da maior parte, afinal, das enfermidades. Então, é o que nós percebemos, né? É o homem colocando o seu orgulho acima de tudo, o seu egoísmo acima de tudo, as suas paixões acima de tudo, em prejuízo da humanidade, para que possa se sobressair sobre os outros, para que possa alcançar aquilo que ele acredita que seja sua verdadeira felicidade, embora não o seja. E aqui eu já tinha colocado. Tudo certo? Então, são calamidades de duas ordens que nós estamos enfrentando nesse momento, que nós devemos estar atentos para bem proceder.
E aí, né, seguindo aquela frase, em segundo lugar, né, feito tudo isso, nós teremos a difusão do evangelho restaurado na sua pureza primitiva, ou seja, nós alcançaremos esse novo reinado de felicidade no nosso planeta. Né? Nós alcançaremos a regeneração, que Jesus também nos falou. Olha só, em verdade vos digo, chorareis e gemereis, e o mundo se rejubilará. Estareis em tristeza, mas a vossa tristeza se mudará em alegria. É assim que agora estáis em tristeza, mas eu vos verei de novo, e o vosso coração rejubilará, e ninguém vos arrebatará a vossa alegria. Olha o consolo de Jesus para esse momento que nós estamos atravessando. Se choramos agora, nós devemos acreditar que mais adiante nós seremos felizes. Jesus já tinha nos dito isso. Então, depois de todos esses enfrentamentos, nós alcançaremos a paz de espírito e a felicidade. E Jesus fala mais, olha, logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do céu e as potestades do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho Homem, todas as tribos de terra hão de lamentar e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ou seja, depois de passado todas essas situações que nós estamos passando, depois de todas essas calamidades, nós teremos, na verdade, o reino prometido por Jesus. Quando ele nos diz que ele virá sobre nós, né, sobre as nuvens, com todo o seu poder, com toda a sua glória, ele está dizendo que o seu reino estará finalmente prevalecendo diante dos homens. Tudo certo? Tudo certo até aí? Alguém quer colocar uma coisa? Está cansativo? Eu trouxe muito texto, né? É que tem muita coisa, eu não queria deixar nada de fora, gente. Não, Edu, tá tranquilo. Tá gostoso. Tá bom. E aí vem a perguntinha, né? Quando sucederão tais coisas? Está lá na Gênese também. E a própria Gênese explica, né, que ninguém o sabe de Jesus, nem mesmo o Filho. O próprio Jesus falou que não saberia quando isso aconteceria. Isso pertence a Deus. Mas quando chegar o momento, os homens serão advertidos por meio de sinais precursores, né, que são todos esses que nós estamos vendo. Que são todos esses que estão nos fazendo acreditar que nós estamos realmente em transição, que nós estamos realmente em prova para vermos se nós ganharemos novos patamares de nossa evolução. Certo? Tudo isso que está acontecendo. Então, quando chegar o momento, e chegou, então, como espíritas, nós podemos dizer que nós fomos advertidos. Uma vez advertidos, nós ganhamos em responsabilidade. Não é mesmo? Então, assim, se até a semana passada eu não estava muito advertido, depois que eu parei para estudar essa aula, eu fiquei extremamente advertido. E agora eu sou extremamente responsável. Agora que nós estamos compartilhando desses estudos, vocês também já tinham uma certa advertência, mas também estão sendo ainda mais advertidos agora. A responsabilidade aumentou. Né? E para falar disso, eu trago uma passagem de Kardec, que se dá numa obra dele, que não é muito mencionada, que se chama O Espiritismo em sua expressão mais simples, que é uma reunião de artigos de Kardec, que era publicado naquela ocasião e que era ali, a cada tempo,
espalhado por preços bem acessíveis para a divulgação da doutrina, né? Aquilo que eles chamam de opúsculos. Então, nessa obra, Espiritismo em sua expressão mais simples, nós temos algumas informações aqui bem interessantes que nos falam do nosso papel nesse momento aqui. O Espiritismo, tornando evidente o que era obscuro, põe em termo as interpretações errôneas e deve ligar os homens a uma única crença, porque só há um Deus e porque suas leis são as mesmas para todos. Enfim, assinalará a era predita pelo Cristo e pelos profetas. E aí continua. Tendo a terra chegado ao tempo marcado para que se torne morada de paz e felicidade. Os males que afligem os homens na terra têm por causa o orgulho, o egoísmo e todas as más paixões. Pelo contato de seus vícios, os homens se tornam reciprocamente desgraçados e se punem uns aos outros. Se a caridade e a humildade substituírem o egoísmo e o orgulho, os homens não mais buscarão prejudicar-se mutuamente. Respeitarão os direitos de cada um e farão que reine entre si a concórdia e a justiça. Né? Então, já nos dá uma receitinha aí. Nós precisamos substituir esse orgulho, esse egoísmo, pela humildade, para que possamos ver em nosso próximo um irmão com muito mais respeito, com muito mais amor. Aí nós temos, Deus não quer que os maus espíritos encarnados continuem a causar-lhe perturbação em prejuízo dos bons. É por isso que os maus espíritos deverão desaparecer. Irão espiar o endurecimento de seus corações em mundos menos adiantados, onde trabalharão novamente pelo próprio aperfeiçoamento, numa série de existências ainda mais desgraçadas e mais penosas do que na Terra. Ao passo que a geração proscrita vai desaparecer rapidamente, uma nova geração surge, cujas crenças se fundarão no espiritismo cristão. Assistimos à transição que se opera, prelúdio da renovação moral, cujo advento o do espiritismo marca. Então, primeira coisa que é importante nós colocarmos, não é o espiritismo que cria essa renovação social, e sim a maturidade da humanidade que faz essa renovação uma necessidade. Por seu poder moralizador, o espiritismo está apto, na verdade, a fundamentar, a secundar esse movimento regenerador. Dito isso, nós podemos analisar os outros pontos aí, né? A partir do momento que o planeta Terra avançar no seu progresso, adentrar cada vez mais na condição de um mundo de regeneração, cada vez mais que isso acontecer, mais perderão espaço os espíritos endurecidos. Os espíritos que continuam azelando pela prática do mal. Não por um castigo, não, mas simplesmente porque tudo se submete a uma ordem. Esses espíritos não terão mais num planeta mais evoluído as provas que lhes serão necessárias para que eles ganhem novos patamares do seu progresso. Eles precisarão, então, de outros mundos que tragam essas provas que lhes dizem mais respeito. Ele precisa ir para a escola mais adequada. Né? Ele ficou para trás. A turma andou e ele ficou para trás. Enquanto aqueles que andaram bem estão ganhando novos anos dentro dessa escola, né, progressiva, novos aprendizados, esse
não está em condições de avançar. Esse precisa continuar com aquelas mesmas lições que o nosso mundo de até então trazia, mas que agora não vai trazer mais, porque vai evoluir. É por isso que fala que eles serão excluídos. Eles permaneceram conosco, e nisso eu me incluo, né? Todos nós temos esse lado de maldade e temos que estar atentos, por isso, né, que nós devemos estar atentos a essas advertências e agirmos com responsabilidade, né? Todos nós permanecemos o tempo que precisávamos nesse planeta para nos melhorarmos naquilo que precisávamos. Mas, chegado o momento que, pelo progresso moral dos seus habitantes, o globo acaba avançando ali na hierarquia dos mundos. De maneira que aqueles que não acompanham não estarão interditados para acompanharem a isso, né? Serão exilados para mundos inferiores, como já aconteceu em outras ocasiões. Na raça adâmica, como fala a Gênese, os exilados de Capela, como tem aquela obra de Edgar Harmon, né, que fala de espíritos que não, em seus mundos, que como não andaram junto com a turma, vieram para mundos inferiores. Inclusive, nesses mundos inferiores, diga-se de passagem, eles chegam muito acima daqueles que são próprios desse mundo, porque em relação àquele mundo eles já ganharam muito em nível de intelectualidade, de moralidade. Então, eles vêm para impulsionar esses mundos, auxiliar nesse mundo. Tá bom? Ficou claro isso aí? Então, não é um castigo, tá? É uma adequação de turma. Então, temos que estar atento para não ser readequado. E isso será fácil, né? E em benefício de todos. Olha só. Aqueles cujos interesses materiais estão ligados ao presente estado de coisas e que não estão suficientemente adiantados para deles libertar-se, aos quais o bem geral sensibiliza menos que o de sua pessoa, não podem ver sem apreensão o menor movimento reformador. A verdade é para eles uma questão secundária, ou melhor, a verdade está no que não lhes causa nenhuma perturbação. A verdade para ele é aquilo que não chama ele para uma mudança. Todas as ideias progressistas são, aos seus olhos, ideias subversivas. E é por isso que lhes votam um ódio implacável e lhes fazem uma guerra encarniçada. Então, assim, não será fácil e não será em benefício de todos, né? Não será, ou melhor, não serão todos que sairão dessa situação com maior aprendizado, mais regenerados. Por quê? Porque muitos ainda insistem em suas próprias verdades, não estão preparados para a verdade que o mundo tem a oferecer, que é a verdade própria da divindade, né? Então, tudo que é novo, ele fecha os olhos, ele ataca, ele odeia, ele não admite. Porque tira dele o que ele era até então, o que ele acreditava até então. O número dos retardatários, sem dúvida nenhuma, ainda é grande, diz a espiritualidade. Mas o que podem eles fazer contra a onda que cresce se não jogar pedras contra ela? É o que resta a eles. É o que resta a nós quando estamos com essas ideias ainda endurecidas para aquilo que é novo. Essa onda é a geração que surge, ao passo que eles desaparecem com a geração que diariamente vai se extinguindo a largos passos. Até lá, eles defenderão o terreno palmo a palmo. Olha só. Até lá, os endurecidos defenderão o terreno palmo a palmo. Há, pois, uma luta inevitável, mas desigual, porque é a do passado descrépito que cai aos pedaços contra o futuro juvenil.
da estagnação contra o progresso, da criatura contra a vontade de Deus, pois os tempos marcados para eles são chegados. Então, existem muitas resistências que impedem a humanidade de avançar como um todo, né? De uma forma mais eficaz, de uma forma mais rápida. E isso está em nós. Somos nós mesmos com aquelas velhas ideias, velhos conceitos, velhos valores que impedimos que o novo e o verdadeiro apareça. Né? Também a gente vê muito isso acontecer atualmente, não é isso? Um ponto de vista privilegiado. Esse eu vou pular porque senão não vai dar tempo. Eu já falei. Tá? Ali está falando, na verdade, nós temos o ponto de vista privilegiado dos flagelos destruidores. Enquanto para aqueles que são descrentes de tudo, os flagelos destruidores são só dor. Para nós que temos um pouco mais de conhecimento que a doutrina oferece, é dor e oportunidade. Tá? Tá no livro dos Espíritos, tá na Gênesis isso também. Oi, Edu. Oi? É a Vanessa, bom dia. Bom dia. Quando você coloca, né, esse grande número de retardatários e a dificuldade de aceitação do novo, eu ainda fico com a ideia de que há muito medo, né? Há muito medo na aceitação desse novo, né? E da responsabilidade. Quando você fala assim, agora que vocês sabem, a sua responsabilidade aumenta, é que quando a gente é ignorante, a gente não é tão responsável, né? E quando a gente ganha consciência daquilo que nos é certo fazer, do caminho que nos é correto tomar, dá um medo, né? Porque a responsabilidade aumenta. Eu acho que muito dessa negação está nesse medo. No medo do que eu talvez não consiga dar conta, mas que agora, tendo conhecimento, eu preciso dar conta. E aí sair dessa zona de conforto dá muito medo, né? Perfeito. Eu acho que você colocou de uma forma muito apropriada, isso mesmo, né? A gente tem medo, né, de desconhecido, medo de perder aquilo que nós acreditamos que sejam realmente os bens a serem valorados, né, em troca de algo que eu ainda precise conquistar. Perfeito. Muito bom, Vanessa. Obrigado pela contribuição. É isso mesmo. Bom, e aí, outra coisa importante. Não é porque todas essas calamidades, sejam de ordem pública, sejam de ordem pessoal, que nós agora sabemos, pelo que a doutrina traz, e o próprio Jesus colocou, não é porque tudo isso vem para o nosso próprio bem, que nós devemos facilitar, que nós devemos nos expor diante dessas situações calamitosas, certo? Então, aí nós buscamos até uma lição do livro dos Espíritos, né? Então, olha só, uma vez que a morte nos faz passar uma vida melhor e nos livra dos males desta, sendo, pois, mais de desejar do que de temer, porque ele tem o homem instintivamente tal horror que ela lhe é sempre motivo de apreensão, né? Já que é bem-vindo para a nossa evolução, por que nós temos horror a isso? Aí a espiritualidade coloca, ó, já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal é o motivo porque Deus lhe deu um instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. A voz íntima que o induz a repelir a morte lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite da dilação que Deus lhe concede. Então, não é porque é bem-vindo para a evolução que nós devemos nos expor. Tá? Alguns dizem, se tiver que morrer, que morra. Né? Chegou meu momento, é próprio da minha evolução. Não é bem assim. Eu tenho uma das leis divinas, junto à lei de destruição, e que anda em equilíbrio com essa, é a lei de conservação. Eu tenho a obrigação de me conservar, na medida de todas as minhas forças.
Então, eu tenho que ser zeloso, eu tenho que ser cuidadoso em todos os aspectos dessa calamidade que nós estamos enfrentando. E isso quem vai dizer é o meu íntimo. Eu consultando o meu íntimo, que vai dizer aonde eu devo, onde eu ajo com acerto ou não acerto. Então, isso é importante a gente ter dentro de nós também. E aí, nós chegamos mais ou menos na reta final aqui, que também é interessante, que a doutrina também nos traz respostas há mais de 150 anos para aquilo que o homem não quis enxergar até agora. Enquanto coletividade, não estou falando mais da individualidade, quais são os frutos que podemos colher em meio a tudo isso? O que a gente pode aprender disso tudo? Né? E a resposta é uma nova ordem social. Então, lá na Gênesis, a espiritualidade nos explica o que vem a ser essa ordem social. Nós devemos, agora, diante dos acontecimentos, onde nós estamos vendo que a ordem social até então implantada de nada nos serviu, ou de muito pouco nos serviu, diante disso, nós devemos repensar a nossa sociedade. O que nós devemos buscar daqui por diante? A doutrina nos diz isso. Né? Olha só. Liberdade, igualdade e fraternidade. Olha como a fórmula já existe faz tempo. Estas três palavras constituem por si sós o programa de toda uma ordem social que realizaria o mais absoluto progresso da humanidade, se os princípios que elas exprimem pudessem receber integral aplicação. Tá? Isso está em obras póstumas. Então, olha só quanto tempo nós já temos a receita. Nós ainda não aprendemos a praticar. Nós ainda não implantamos esses ideais, esses princípios na sociedade. Quanto muito, um ou outro. Não é isso? Nós vamos falar isso. Olha só, a fraternidade, na rigorosa acepção do termo, resume todos os deveres dos homens uns para com os outros. Significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência, indulgência. É, por excelência, a caridade evangélica e a aplicação da máxima, proceder para com os outros como quereríamos que os outros procedessem conosco, ou seja, o oposto do egoísmo. Então, dentre esses três valores, vamos olhar para a fraternidade. A fraternidade é isso. Nós já praticamos a fraternidade como ordem social em algum momento? Existe algum sistema conhecido que implanta a fraternidade? A igualdade tem, né? Sistemas que buscam implantar a igualdade entre os homens. A liberdade também tem. O sistema que visa implantar a liberdade entre os homens. Esses dois a sociedade já conhece. Nós vivenciamos isso. Cada país implanta a sua. Liberdade e igualdade nós temos. E fraternidade nós temos. Ver o nosso semelhante como irmão, é isso que nos falta, né? Considerada do ponto de vista da sua importância para a realização da felicidade social, a fraternidade está na primeira linha, é a base. Sem ela, não poderiam existir a igualdade nem a liberdade séria. A igualdade decorre da fraternidade, a liberdade é consequência das duas outras. Obras póstumas também. Então, a gente está fazendo errado, a gente está fazendo tudo sem aplicar a fraternidade. Por isso que a gente tem esperança que esse momento seja relevante para nós, para que diante das dores nós possamos ver em nosso próximo um irmão de verdade e dessa forma passar a nos pautar mais enquanto humanidade.
E aí nós temos a liberdade sem a fraternidade é rédea solta a todas as más paixões que desde então ficam sem freio. Não é isso? Um quer engolir o outro. Não, esse regime capitalista não é assim? É o que nós vivemos. A igualdade sem a fraternidade conduz aos mesmos resultados, visto que a igualdade reclama liberdade. Sob o pretexto de igualdade, o pequeno rebaixa o grande para lhe tomar o lugar e se torna tirano por sua vez. Queremos a igualdade para ganhar o poder do outro, para exercer o poder. Então, liberdade e igualdade, sem nós termos a fraternidade por detrás disso, de nada vale. Elas são muito superficiais, elas não são verdadeiras, elas não resolvem a vida em nosso planeta, ela não institui o reino de felicidade que Jesus espera. Nós precisamos nos ver como irmãos de verdade. E aí, para encerrar aqui, nós temos também da Gênese esses seguintes dizeres. A fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Mas não há fraternidade real, sólida, efetiva, se não assenta em base inabalável, e essa base é a fé. Não a fé em tais ou tais dogmas particulares, que mudam com os tempos e povos, e que mutuamente se apedrejam, porquanto, reprovando-se uns aos outros, alimentam o antagonismo. Mas a fé nos princípios fundamentais que toda a gente pode aceitar e aceitará. Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres. Então, se nós, enquanto humanidades, estamos à prova, nós seremos bem-sucedidos se nós conseguirmos sairmos dessa situação implantando algo mais em nossa sociedade, que é esse sentimento de fraternidade, que é o que nós menos temos, que por isso que a humanidade não deu tão certo até agora. Por isso que nós, muitas vezes, nos vemos em situações como essas, de tantas dores, de tantas dificuldades. Se nós estabelecermos a fraternidade dentro de nós e, consequentemente, em nosso planeta, nós alcançaremos uma sociedade justa, uma sociedade correta. Nós alcançaremos a liberdade e a igualdade verdadeiras. Então, nós estamos fazendo tudo errado enquanto homens. Está lá na Gênesis. Vamos buscar uma ordem pela fraternidade. Quem sabe os homens não saiam disso com um novo sistema que preze pela fraternidade para que a liberdade e a igualdade sejam consequências. E aí, eu encerro com esses dizeres de Emmanuel, pelo nosso querido Chico, na obra Confia e Serve. Todo o planeta se organiza. Há uma séria tendência de regresso aos processos da força, mas os discípulos do Divino Mestre devem considerar que só a ele está afeta a direção do mundo. As expressões evolutivas do mundo atual reclamam das nações os mais fortes laços fraternos. E é para a solidariedade universal que a humanidade de hoje caminha, com todas as suas lutas e com todos os seus sacrifícios. Sabemos, que é uma luta, e tanto, uma luta grande, uma luta que nos entristece muitas vezes porque nos trazem perdas significativas. Mas nós devemos lembrar sempre que Jesus está na condução disso tudo.
que Jesus é o condutor maior do nosso planeta e que se tudo isso está acontecendo é porque ele permitiu, é porque ele sabe que isso se reverterá para o nosso próprio bem. E mais do que isso, não apenas essa convicção, nós devemos procurar auxiliar nessa obra do nosso Mestre amado, como discípulos, né, como ele diz aí, auxiliar nessa construção dessa nova humanidade. Seremos bons discípulos se nós levarmos adiante essa luz do Evangelho de Jesus que já tocou os nossos corações. Se levarmos em direção aos nossos semelhantes. Em todas as situações que nós vivenciamos, pouco importa quem seja o nosso semelhante. E isso através de nossas palavras, de nossas condutas, de nossos exemplos e até mesmo de nossos pensamentos. Nós podemos levar adiante a luz de Jesus através dos nossos pensamentos. Olha que coisa. Então, se nós estamos vendo alguém em grande sofrimento, não vamos desconsiderar aquilo, não vamos relevar aquilo. Vamos chamar para nós essa dor, levando a essa pessoa, a esse país, a esse agrupamento, o nosso pensamento de amor, assim como Jesus nos ensinou. Nós somos capazes disso. Nós somos capazes de sermos discípulos para que essa humanidade vença nessa prova, né? E saia dela muito mais fortalecida, com uma nova ordem social, onde a fraternidade impera entre todos. Que assim seja, né? Para todos nós, que a gente consiga. Obrigado a todos. Não sei se alguém quer colocar alguma coisa. Sim, eu acho que foi muito bom, viu? Muito bom. Quem está falando aí? Nem ouvi. Sônia. A Sônia? Isso. Está ouvindo? Agora eu Está estou. ouvindo? Foi muito bom. Eu acho assim que para minha família, que aconteceu muitas coisas, eles nunca ficaram contra a união ou contra Deus por causa de tudo isso. Pelo contrário, as minhas filhas quiseram também vir para aprender um pouco mais. Eu acho que para mim para nossa família, foi uma lição muito boa. Só isso que posso dizer. E eu gostei muito. E hoje mesmo eu estava conversando com as minhas filhas sobre uma outra coisa na família, e que eu falei para elas, escutem tudo que ele está falando, que você vai entender o que está acontecendo. Foi muito bom. Que bom, Sônia, que bom. A Para doutrina... a gente foi difícil o entendimento. Foi difícil. Mas estamos aí, né? se apegar a Jesus, a doutrina, tudo aquilo que elas têm a oferecer, né? E com certeza a gente encontra o consolo, né? Para diminuir um pouco as nossas dores, né? Não houve uma A luta é revolta. grande, a luta é difícil. Não houve uma revolta. Por quê? O que aconteceu? Não houve essa. E sim só com a própria doença, não com Jesus, com Deus, por que ele fez isso? Não assim como a gente, sim só porque foi agora, né? Querendo resolver o momento só, e não uma revolta, eu acho. Pelo menos eu vejo aqui, né? Eu gostei muito de tudo que você explicou. E por que a gente está passando por isso, né? Vocês estão passando bem pela prova, Sônia. Vocês estão passando bem. Vocês estão tirando o proveito necessário dessa lição dolorosa aí que vocês se viram submetidos, hein? Estão se vendo, né?
Muito bom. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Podemos seguir? Desculpa o horário, viu, gente? Que tinha tanto conteúdo, era tudo tão importante. Eu sei que ficou muito lida a reunião, mas tá tudo ali, né? Tá tudo. A gente não precisa buscar nada em lugar nenhum. Tá tudo nas obras básicas. Tudo ali. Então eu quis compartilhar, não quis deixar muita coisa de fora, porque é uma bênção realmente aquilo que a espiritualidade nos revela, né? Vem em nosso consolo, como a Sônia aí nos falou. Obrigado, gente. Vamos para as vibrações, então? Podemos, né? Bom, então vamos agora aplicar um pouquinho disso que o Edu trouxe para nós, né? Através dos nossos melhores pensamentos, vamos colaborar com o nosso planeta, com esse momento em que estamos atravessando. Então, convido a todos a fecharem seus olhos, a nos concentrarmos num bom pensamento, deixando que a imagem de Jesus tome conta de nossas mentes. Vamos, então, imaginando uma grande luz que agora envolve todo o nosso planeta. Vamos imaginando esta luz nesse instante, atingindo todas as nações, toda a nossa fauna, toda a nossa flora, todas as águas do nosso planeta, que agora recebam essas energias salutares, que vêm das bênçãos divinas, que estão a todo momento nos envolvendo, nos socorrendo. Vamos agora enviando estas energias, esses pensamentos a todos os nossos irmãos, a todo o nosso planeta, onde exista a dor, onde exista a necessidade de consolo, que esta luz possa envolver a cada espírito, encarnado ou desencarnado, que estão ainda neste mundo de provas e expiações, que eles possam ser envolvidos nesta luz, recebendo força, esperança. Vamos vibrando agora, em especial pelo nosso país, vibrando aos governantes, medidas assertivas nesta fase em que atravessamos, com força, com pensamento no povo. Vamos vibrando por toda a nossa cidade, por todos os hospitais que possam receber nesse instante essas energias, fortalecendo todos aqueles que trabalham na área de saúde, nesses serviços essenciais, que todos possam receber essas bênçãos, essa força, vibrando também por todo o nosso caderno de vibrações, por todos aqueles nomes que agora vêm ao nosso pensamento,
que eles possam receber essas energias, atendendo às necessidades de cada um. Vibrando também muita luz, esperanças, a todos os nossos familiares, encarnados, desencarnados, que possam receber o nosso abraço, serem fortalecidos por esses pensamentos amorosos que agora emitimos, vibrando por todos aqueles que nos lembramos nesse instante, que necessitem deste carinho, desta esperança, por nossos vizinhos, por nossos amigos, muita luz e esperança para todos eles. Enfim, pedimos que esses nossos sentimentos amorosos se espalhem e envolvam a todos aqueles que necessitam desta força e desta esperança. Pedimos também pelas águas que deixamos em nossos lares, para que elas sejam fluidificadas para os nossos tratamentos, que possam nos trazer refazimento durante toda a semana. E vamos agora vibrando por nós mesmos, para que possamos sempre ter forças, ter vigor para lutarmos contra as nossas más tendências, aceitarmos as nossas limitações e podermos praticar a caridade, a indulgência, a tolerância para com todos. Que assim seja. Continuando com os nossos olhos fechados, sente-se de uma maneira bem confortável. Coloque a atenção na sua respiração. Inspire e expire lentamente. Mais uma vez, inspire e expire. Prestando atenção em sua respiração, perceba que ela vai ficando cada vez mais calma, mais tranquila. Comecemos a relaxar o corpo. Solte o pescoço e a nuca. Relaxe os ombros, os braços, mexendo os dedos das mãos. Passe para as costas, sentindo-as relaxando. Vitalize o peito, o abdômen e relaxe-os profundamente. Agora os quadris. Solte as pernas e os pés. Concentre-se no rosto. Solte a testa, o maxilar, o queixo, os lábios. Perceba neste momento que seu rosto está completamente relaxado. Solte os pensamentos, solte o coração e continue com seu corpo
totalmente relaxado. Sinta-se confortável com seu corpo. Neste momento, não retenha nenhum pensamento ou emoção. Apenas deixe-os passar livremente e se afastarem, permitindo que novos pensamentos cheguem. E a cada nova emoção, pensamento que chegarem, coloque uma pitada de amor, de esperança e solte-os. Desapegue-se de tudo e de todos nesse instante. Prossiga dirigindo a sua mente, suavemente, para pensamentos alegres, nobres, e deixe-os passar. Solte-se, liberte-se. Agora você está totalmente relaxado. Não há preocupações de espécie alguma. Solte a pressa, solte o medo e as tristezas. Deixe-os que passem por você. Sinta a energia vital trabalhando dentro de você, fluindo da cabeça aos pés, em forma de luz, em forma de paz. Respire profundamente e relaxe. Suas energias estão sendo revigoradas. Solte as pessoas, as mágoas, desapegue-se. Sinta seu coração pulsando aliviado e feliz. Lentamente, mexa os dedos das mãos, os pés, sentindo seu corpo todo relaxado. Continue com os olhos fechados. Neste momento, a espiritualidade vai aplicar o passe coletivo, pois estamos prontos para receber energia, saúde, amor, equilíbrio. Muita luz. Graças a Deus e a Jesus. Agradecendo a esses amigos espirituais que conosco compartilham dessa nossa manhã. Agradecendo a Jesus, nosso mestre amigo, pela oportunidade bendita que nos concedeu. Vamos encerrando a nossa palestra desta manhã, fortalecidos e iluminados nessas benesses benditas, que possamos, na lição operada hoje, levar, compartilhar com todos aqueles que caminham do nosso lado a lado. Jesus nos ampare sempre, ampare a cada um de nós nesse momento com a tua bênção. Que assim seja. Graças te rendemos, Senhor. Amigos, que a nossa semana seja uma semana maravilhosa, não é verdade? Um abraço a todos. Um ótimo domingo para todos e uma ótima semana.